Olá, meus caros alunos do curso de Serviço Social da Faculdade FAEP. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, né? Fundamentos históricos e metodológicos do Serviço Social 1. Então, vamos dar início ao nosso conteúdo para discutirmos um pouco, né? Por mais que não esteja havendo interação nestas duas aulas, mas teremos na nossa próxima aula ao vivo, né? Então, vamos lá para o conteúdo. Então, continuação da disciplina Fundamentos Históricos e Metodológicos do Serviço Social 1. Neste conteúdo, abordaremos aqui o movimento de reconceituação, o que foi esse movimento no processo histórico, né? Do nosso entendimento enquanto profissão ao longo da história. Vamos lá. O que foi o movimento de reconceituação do serviço social, né? Nesse contexto, discute a teoria e a prática. Né? O movimento em si teve no seu contexto essa discussão entre a teoria e a prática da profissão constituídas naquele momento de até então. Na década de 1970, inicia-se um processo de análise da conjuntura do serviço social, posicionando a reconceituação como um movimento de crítica ao serviço social tradicional que estava sendo praticado pelos profissionais da época. Então, o movimento que vai surgindo nesse período, nessa década, está vendo e fazendo uma crítica ao serviço social tradicional, ao trazido da Europa e da América, né, dos Estados Unidos, em relação à atuação aqui no Brasil. Então, esse movimento procura o quê? Promover a reflexão do serviço social enquanto profissão, caracterizando-se como um movimento específico dos países latino-americanos e que traz contribuições significativas para as áreas epistemológicas e metodológicas do serviço social. Então, o movimento de reconceituação foi trazendo para a profissão inúmeros benefícios, né, a partir da sua gênese até o momento atual de 1960 e 70, com o movimento de reconceituação, né? Vamos logo para uma dica de leitura, né? Aliás, uma citação, né? Segundo Japsiu, por epistemologia, no sentido bem amplo do termo, podemos considerar o estudo metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, de seu funcionamento, de seus produtos intelectuais. Então, a epistemologia nada mais é do que um estudo metódico e reflexivo do saber, né? A busca do saber. Então, com esse conceito, podemos entender que buscar conhecer o serviço social é buscar refletir sobre o que aconteceu para entendermos cada processo social desenvolvido em cada contexto histórico. E isso vai melhorar, enquanto aluno, o seu conhecimento da profissão, tá bom? E o que foi o movimento? O que foi mesmo esse movimento de reconceituação? Bem, pensar em movimento de reconceituação nos remete ao significado que esse termo expressa, compreendendo que o serviço social passa por um movimento crítico e dialético por volta do ano de 1970, num processo de uma nova conceituação, a reconceituação. A base disso tudo, né, a base teórica do serviço social, vinha de um período conservador
que a própria profissão ainda comungava em sua prática. Quer dizer, até esse momento de reconceituação, tudo era contexto trazido da Europa e dos Estados Unidos, né? Eram atuações teórico-metodológicas advindas de outros países. Não tínhamos um processo, um conhecimento, né? Um desenvolvimento de métodos próprios, latino-americanos, daqui da América Latina, inclusive do nosso país, né? Com a ascensão do capitalismo e movimentos históricos de reflexão, o serviço social passa a repensar sua prática profissional, sendo que o movimento de reconceituação se coloca como um marco no cenário dessas transformações. Então, todo esse contexto histórico visa a transformação da realidade dos cenários em que o serviço social estava envolvido, estava dentro nessa prática, nessa praxis, nessa teoria e prática do dia a dia, através dos organismos do qual os assistentes sociais trabalhavam. Então, pensar o movimento de reconceituação é entender que estava desgastado o fazer profissional da época em questão. Quer dizer, estava, vamos dizer assim, defasado. Então, os pensadores, os autores, os assistentes sociais da época, nessa vontade de construir algo próprio, vamos dizer assim, começou a se pensar e a se moldar estruturas que viessem a existir fundamentação e métodos aqui da América Latina, inclusive do nosso país. Os fundamentos da reconceituação passam por formulações que visam a melhoria das relações dos indivíduos e os grupos na sociedade em que vivem. Alguns autores defendem uma prática de serviço social voltada à área das ciências sociais, né? Preocupando-se com as problemáticas sociais e utilizando um planejamento de ações para intervenção profissional. Nessa época, alguns autores entendiam que o serviço social deveria estar voltado às ciências sociais, que, nesse ponto, entendendo todo o contexto em que os sujeitos vivenciavam, através das ciências sociais, das disciplinas, dos pensamentos filosóficos e dessas correntes das ciências, poderiam se encontrar soluções para que o profissional pudesse intervir de maneira mais qualificada e pontual em cada sujeito, né? O processo de renovação do serviço social se dá no momento em que há uma ruptura do serviço social tradicional, que é aquele em que os profissionais atuavam de maneira paliativa e burocratizada, valendo-se de método funcionalista para tratar das questões da área social, né? Neto informa, nos seus estudos, a seguinte visão: entendemos por renovação um conjunto de características novas que, no marco das construções da autocracia burguesa, o serviço social articulou a base do arranjo de suas tradições e da assunção do contributo de tendência do pensamento social contemporâneo, procurando intervir-se como instituição de natureza profissional dotada de legitimidade prática, através de respostas a demandas sociais e da sua sistematização e de validação teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais. Então, nesse contexto, Neto vem enfatizar que, além da nossa profissão ser legitimizada, né, legítima pela nossa prática, nós temos a liberdade, nesse contexto, de propor respostas às demandas sociais que são trazidas ao campo de atuação enquanto profissionais, no qual estamos inseridos, né? Então, Neto coloca essa visão desse processo de características, né, da autocracia burguesa, que assim dificultou muito o trabalho, a renovação desse trabalho do serviço social.
aqui na característica, o movimento social de reconceituação ocorre a partir dos anos de 1960, como a gente já falou, entre 1960 e início de 1970, né? Em um momento em que acontecem também transformações no mundo capitalista. A classe profissional dos assistentes sociais luta e busca seu espaço na condição de ser um profissional que também planeja e não só executa ações. Essa era a atuação dos assistentes sociais da época, oriundos da sua gênese da Igreja Católica. Não criavam nada, não traziam nada de novo. Executavam o que lhes mandavam executar enquanto ação profissional. E nesse contexto aqui, querem que sejam eles querem, nós, enquanto profissionais, não sou da época, mas os profissionais da época queriam ser profissionais que planejassem também ações e não só executassem, né? Vai mais além do que um trabalhador, né? Vai mais além que trabalhar questões sociais de indivíduos ou grupos, pois pretende desenvolver seu trabalho pautado nas relações que se estabelecem na sociedade, levando em consideração as mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais de cada época. Então, assim, pensar a atuação desse profissional dentro de um contexto de mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais, é pensar um profissional proativo, é pensar um profissional atento às mudanças sociais e atento ao sujeito em questão, porque nem todos os problemas em cada sujeito se manifestam da mesma forma. Então, pensar, fazer e querer fazer toda essa mudança é um pensamento positivo em relação ao movimento de reconceituação, né? Trabalhar desta maneira. Então, a ruptura do serviço social tradicional e conservador não acontece na sua totalidade, pois o Brasil vive a era da ditadura militar, né? Começa aqui a entrar o processo da ditadura militar em todo o seu contexto, né? O que dificulta os avanços nas discussões da questão social. Temas estes velados pelo autoritarismo de um governo militar e ditatorial, né? Não se podia pensar diferente do que o governo impunha um pensamento político da época. Nesse período, principalmente aqui no Brasil, houve muitos assassinatos e mortes de colegas da época por pensar diferente, por quererem executar uma política diferente e lutarem por isso, né? Foi um momento histórico de mudanças aqui no Brasil. Muito significativo para grandes profissionais ainda vivos até então, né? Professores e doutores, hoje são professores e doutores da época, né? Eram estudantes, né? Nesse período, 1970, 1960. Dessa forma, a prática profissional tradicional e conservadora enfrenta dificuldades em nortear suas ações de um modo mais crítico e renovador, né? A ruptura como dizia Yamamoto, a ruptura com a herança conservadora se expressa como uma procura, uma luta por alcançar novas bases de legitimidade da ação profissional do assistente social, que, reconhecendo as contradições sociais presentes nas condições do exercício profissional, busca colocar-se objetivamente a serviço dos interesses dos usuários, isto é, dos setores dominantes da sociedade. Entendida numa dimensão processual, essa ruptura tem como pré-requisito que o assistente social aprofunde a compreensão das implicações políticas de sua prática profissional, reconhecendo-a como polarizada pela luta de classes. Então, todo esse trabalho, ela só se dará e se efetivará com essa polarizada luta de classes, do qual os assistentes sociais, nesse período, muito enfrentaram, para hoje nós termos direito de dizer que somos profissionais, temos uma profissão,
temos um salário, direito a um salário, não que às vezes seja muito digno por alguns processos políticos, mas temos hoje várias conquistas, né? Temos as leis que nos garantem toda uma estrutura de trabalho. O movimento de reconceituação se propôs a discutir a questão da prática do serviço social tradicional que vinha sendo desenvolvida na perspectiva do serviço social de caso, serviço social de grupo e o desenvolvimento de comunidade. Essas discussões buscaram refletir sobre o processo do planejamento do serviço social em uma sociedade que estava passando por inúmeras transformações nas mais variadas áreas, econômica, política, social e religiosa, né? Que fatos seriam esses? Por exemplo, uma guerra, ela traz problemas econômicos, políticos e social e religioso. Se é uma guerra religiosa, é um grupo que está afrontando o outro numa imposição de uma autoridade religiosa. E aí irá afetar economicamente o país, politicamente o país, socialmente o país e religiosamente este país em questão, né? A exemplo disso, a gente pode ver a questão das guerras, que em cada momento que aconteceu, um dos seus causadores, no caso aqui, trazendo à luz da história, Hitler, né, ele queria sangue puros, né, pessoas de sangue puros vivendo no mundo, e não pessoas de sangue impuro. Então, foram muito massacrados, países, cidades foram destruídas no seu contexto econômico, social, político e religioso. Então, toda essa estrutura, os assistentes sociais inseridos deveriam encontrar meios de atuação que, acredito, para esses colegas na época não foi nada fácil, né? Então, afirma o seguinte: a ruptura com o serviço social tradicional se inscreve na dinâmica do rompimento das amarras imperialistas, de luta pela libertação nacional e de transformação da estrutura capitalista excedente, concentradora e exploradora, né? Nessa questão aqui, o pensamento dele traz à luz do capitalismo, que a nossa profissão, bem sabemos, né, nasceu desse contexto, principalmente aqui no Brasil, no contexto social, capital versus trabalho, né, também, à luz ainda do pensamento católico, mas dessa estrutura política e econômica da época, né? Nessa nova dimensão do movimento de reconceituação, em um pensamento dialético das relações, o serviço social se constrói em um processo histórico e estrutural nas relações sujeito e estrutura. Por quê? Valério afirma isso e eu reafirmo. Por quê? Porque pensar o serviço social sem pensar o histórico e estrutural das relações do sujeito não teria condições de se executar um serviço social adequado para cada período. O serviço social se faz a partir da compreensão estrutural do que envolve a sociedade e o sujeito no qual nela está inserido. Por outro lado, não podemos pensar o serviço social nesse momento de reconceituação como desqualificado. Todo o trabalho já realizado desclassificado. Não. Até então, desconsiderando o que já havia sido feito até aqui. Jamais. A partir do movimento de reconceituação, ocorrem questionamentos quanto aos procedimentos profissionais e quanto à sua eficácia, eficiência e legitimidade das ações profissionais voltadas às classes subalternas. Aqui Neto afirma isso. Nada de pensar o serviço como um serviço desqualificado, né? Aqui não trazemos esse pensamento. O serviço era qualificado para a época. O que se questionava nesse momento de reconceituação eram suas práticas, né? Os procedimentos profissionais, se realmente tinham sua eficiência e eficácia legítima na atuação com os sujeitos, com os grupos do qual os assistentes sociais trabalhavam, né? Então, trazer esse pensamento. Como eu falei na outra aula, nunca perder de vista o ponto de partida. Neto me traz à luz novamente esse pensamento de que o serviço social, do que acontecia até então, não era desqualificado, mas pensar a atuação nas técnicas,
nos procedimentos atuais dos assistentes sociais da época. Então, assim, fazer melhor, podemos? Podemos, então vamos melhorar. Mas nunca perder de vista como surgiu, por que surgiu, quais as mudanças históricas ocorridas, e o movimento também foi um processo histórico de mudança que ocorreu, né? O movimento de reconceituação pode ser apontado como uma crítica ao serviço social tradicional que vinha sendo posto em prática pelos profissionais. Essa prática do serviço social tradicional, segundo Neto, era a prática empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada, orientada por uma ética liberal burguesa que, um ponto de vista claramente funcionalista, visava enfrentar as incidências psicossociais da questão social sobre indivíduos e grupos, sempre pressupostas a ordenação capitalista à vida social como um dado factual ineliminável, né? Nome difícil, né? Então, Neto coloca esse pensamento de que a prática era empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada, orientada por uma ética liberal burguesa. Então, assim, era uma prática que não resolvia o problema do sujeito em questão, era reiterativo, porque sempre havia recorrência do mesmo problema, e burocratizada na sua execução. Claro que hoje, até hoje, não deixa de ser burocratizada. Nossa profissão continua burocratizada. Para conseguirmos recurso, conseguirmos executar na prática o que fazemos, existe uma burocracia ainda imensa, né? Não era só aqui no contexto histórico do movimento de 1970, 60, para a reconceituação, a transformação das práticas profissionais. E sim, ainda hoje há essa burocracia em se trabalhar o serviço social. Diga-se de passagem isso, né? Faz-se necessário aqui refletir sobre as lutas de classe e como isso se manifesta nas relações sociais, provocando o sistema excludente e dominador por parte da classe burguesa. Nessa conjuntura, o que é preciso situar é o movimento de reconceituação. Faleiro traz à luz desse movimento, né? E nos reforça ao processo de luta pela libertação e transformação das questões vivenciadas pelos profissionais. Aqui há um sistema, né, ainda massacrador da população menos favorecida. Há um sistema ainda repressor de quem quer trabalhar de forma mais ampla ou de encontrar novas formas de trabalhar. E aí, Faleiro enfatiza bem isso quando diz que, como um processo vivo e contraditório de mudanças no interior do serviço social latino-americano, a ruptura com o serviço social tradicional se inscreve na dinâmica de rompimento das amarras imperialistas, de luta pela libertação nacional e de transformação da estrutura capitalista. Todo esse contexto visa, né, em fundamentação teórica, mudar o serviço social, trazer à luz de outras formas de desenvolver o trabalho. E ainda assim, no bojo do conhecimento de Faleiro, traz aí a visão de apenas modernizar e minimizar a dominação burguesa, a dominação dos profissionais em relação ao trabalho desenvolvido nesse processo capitalista da época, né? Visando esse pensamento, trazendo para a luz hoje, né, a clarear a nossa dúvida, todo o processo vivenciado pelos profissionais da época, ainda executando as ações do seu dia a dia, tudo isso era pautado por uma estrutura trazida da Europa, trazida dos Estados Unidos, e num processo de que está aqui, façam isso mediante que a igreja determina que seja feito. Ora, vai surgindo profissionais competentes que estudam e querem mudança.
Aí vem o movimento de reconceituação, né, à luz dos anos 60 e 70, para transformar o novo processo de trabalho em realidade. Nessa perspectiva de mudança, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social, CBCIS, elabora alguns documentos em encontros e seminários realizados para discussões da ação profissional do serviço social. E esses encontros, né, na década de 1960, era conhecido como Comitê Brasileiro de Conferência Internacional de Serviço Social. O primeiro documento, conhecido como Documento de Araxá, reuniu em seminários 38 assistentes sociais da época, de vários estados, e aconteceu na cidade de Araxá, em Minas Gerais, né? Em 19 de 26 de março de 67. E esse documento trouxe à luz algumas mudanças da prática profissional, trazendo discussões acerca da postura dos profissionais da execução dos trabalhos realizados. Este documento foi considerado um marco fundamental no movimento de reconceituação, pois iniciou as discussões acerca do que era o serviço social, apresentando uma nova visão científica e prática da profissão. Compreendeu-se também que o serviço social foi construído historicamente como uma profissão de ajuda e relacionava-se ao processo de desenvolvimento da sociedade, considerados aspectos sociais, históricos, econômicos e políticos que perdiam as relações. Então, nesse seminário, foi entendido todos esses contextos, né? E compreendeu-se que esse serviço social era dessa forma e precisaria haver transformações de mudança, né? E nesse seminário também surge a preocupação dos assistentes sociais em reconceituar o serviço social frente às exigências de uma sociedade em constante mudança e transformação. Então, esse documento, esse produto final desse seminário em Araxá, trouxe aos assistentes sociais luz em relação ao conhecimento produzido para haver mudanças de fato dentro da sociedade em relação à profissão do serviço social. O documento de Araxá aponta para discussões e reflexões de uma prática profissional voltada à promoção humana e à prevenção de problemas individuais e coletivos, com vistas ao desenvolvimento dos indivíduos. Então, o documento produzido neste seminário, com grande importância, visa a promoção humana, visa a promoção do ser humano e combater, né, digamos assim, prevenir, digamos assim, os problemas individuais e coletivos dos sujeitos da sociedade e dos sujeitos da qual eles tinham um trabalho a desenvolver. Nessas contribuições, como o documento de Araxá, podemos destacar a definição de objetivos operacionais, visando a identificação de problemas nas comunidades e na vida dos indivíduos, para que possam criar condições de participação efetiva sobre a sua situação, respeitando os postulados e princípios dos serviços sociais, tais como exercício da profissão, né, livre, exercício da livre escolha e responsabilidade das decisões, respeito aos valores culturais e autopromoção dos indivíduos. Então, esse era definido o objetivo deste documento, né? E uma citação do documento diz o seguinte: o serviço social atua na base das inter-relações do binômio indivíduo-sociedade. Como prática institucionalizada, o serviço social se concretiza pela atuação junto aos indivíduos, com desajustamentos familiares e sociais. Tais desajustamentos muitas vezes decorrem de estruturas sociais inadequadas, né? Ele coloca que o trabalho dos assistentes sociais deve ser voltado a esses indivíduos por conta dos desajustamentos, e esses desajustamentos decorrem das estruturas sociais em que os mesmos estão inseridos, como a falta de emprego, a miséria, a pobreza, né? Então, isso decorre, esses desajustamentos decorrem dessas ações, dessas estruturas sociais em que os mesmos estão aí inseridos.
Inicia-se, portanto, aqui, nesse processo, né, um processo de pensar o serviço social não como uma visão assistencialista, mas sim como uma forma de atuação preventiva e de promoção humana. Né? O serviço social é chamado a começar a produzir ações de prevenção a problemas, né? A prevenir futuras demandas complexas ao seu dia a dia. A partir daí, os assistentes sociais sentem a necessidade de organizar um segundo seminário em que possa ser discutida a metodologia do serviço social, como acontecer essas ações preventivas, né? E aí vem o documento de Teresópolis, que se originou do encontro de 35 assistentes sociais de vários estados, na cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, no mês de janeiro de 1970. E esses profissionais dividiram-se em grupos distintos e apresentaram procedimentos metodológicos para a atuação do serviço social naquele seminário. Né? 2 seminários que trouxeram à luz os interesses da profissão. Segundo Dantas, Apude Vieira, este documento apresentou algumas mudanças na terminologia tradicional. Propôs a mudança dos termos estudo, diagnóstico e tratamento, que ligavam o serviço social à medicina, para os termos diagnóstico e intervenção, que era originário das ciências sociais. Então, houve essas mudanças de terminologias dentro desse seminário. Considerar as abordagens individual, grupal e comunitária, em vez de serviço social, de casos, grupos e comunidades. Né? Houve essa mudança, né? De considerar as abordagens individual, grupal e comunitária, em vez de serviço social de casos, grupos e comunidades. E daí introduzir os termos sistema cliente, né? Fazendo referência à intervenção profissional como sendo ela direcionada a um pequeno grupo, organização, comunidade, indivíduo. Introduziu também o termo situação sócio-problema, referindo-se a uma determinada situação que pode apresentar como um problema, né? Que pode se apresentar como problema. Então, houve, dentro desse seminário, essas pequenas mudanças terminológicas de como o indivíduo, de como as ações poderiam ser conhecidas no processo social. A partir dos anos de 1960, com o início das mobilizações e greves dos movimentos sociais, religiosos e políticos, principalmente com a mobilização dos sindicatos metalúrgicos da cidade de São Bernardo, foi que o serviço social também começou a discutir aí as questões sociais de uma forma mais crítica, em busca de transformações sociais, que visavam a participação mais efetiva de toda a sociedade na luta, né, por um modelo político menos de exploração, dominação e opressão da classe operária, da classe trabalhadora. Né? Essa análise crítica se fundamenta na teoria marxista, posto que as discussões se dão sobre as relações de produção e reprodução social manifestadas pelas relações de poder que se estabelecem na sociedade. Então, a partir daqui, começa-se o serviço social a puxar para si o pensamento marxista para trabalhar as ações de promoção social em relação ao período da época que foi essa grande exploração e dominação e opressão da classe trabalhadora. Né? Aqui começa um pensamento marxista a ser utilizado no processo sócio-histórico pelo serviço social. Esse pensamento marxista surge na profissão como uma forma de atingir um posicionamento crítico, né, dos profissionais diante das desigualdades sociais, mas esbarra na realidade da sociedade burguesa, em que prevalece a prática da benesse e do assistencialismo. Então, houve aí esse grande problema em relação à prática profissional, com esse pensamento crítico a partir da reflexão marxista. A preocupação dos assistentes sociais em valorizar o serviço social demonstra a constante luta dos profissionais em busca de uma construção e a definição mais clara e objetiva da natureza dos profissionais. Aí, Faleiro traz aqui a luz do esclarecimento metodológico, né, teórico, dizendo que o trabalhador assistente social trabalha ao mesmo tempo, né, mediações complexas das relações de poder e intermediações de recursos,
serviços e oportunidades para que o sujeito individual ou coletivo tenha assegurado seus direitos, suas condições de vida e a resignação de sua trajetória social num contexto também significativo. Então, aqui o assistente social não só trabalha as ações das políticas, mas também as mediações complexas das relações sujeito, capital e trabalho, né? Nessa trajetória do seu mundo de vivência social. Então, pensar toda essa estrutura dessa época, o pensamento marxista reforça a ação crítica dos profissionais em mudança de paradigma, mudança de execução de trabalho, né? O movimento de reconceituação teve como proposta provocar discussões no meio social, acadêmico, político, da categoria profissional, e assim produzir, né, a análise de forma crítica. Todo esse trabalho do movimento de reconceituação também levou as academias, as faculdades, a dialogar, a discutir, a pensar, a partir do momento de estudo acadêmico, o seu futuro profissional. E Valles ainda aponta que esse processo foi dialética crítica prática em umas questões chaves postas pelo movimento de reconceituação, e que tem permanecido crucial ao longo de mais de 40 anos de debate. Então, todo esse processo não durou um pouco tempo, foi longo, né, nessa discussão do trabalho do serviço social. Então, esse trabalho vai levando anos e anos, porque a discussão do fazer profissional não é da noite para o dia, né? Vocês veem aí que de um seminário para outro teve um tempinho e vem tendo essas discussões a nível nacional, internacional, para várias mudanças na atuação do profissional do serviço social. Então, as discussões iniciadas com o movimento de reconceituação têm reflexo ainda hoje, pois a luta por um serviço social comprometido com as transformações sociais se vê vinculada a um processo político, econômico, histórico de cada sociedade. Então, falei anteriormente que a burocratização do nosso trabalho ainda existe até hoje, por conta de que o nosso fazer profissional ainda em si não depende só do nosso agir, mas para acontecer as políticas sociais depende dos governantes, depende das políticas das quais eles devem elaborar e executar. No movimento de reconceituação também houve uma proposta de fazer a profissão de serviço social se manifestar de um modo mais técnico e operativo, pois até então vinha sendo praticada segundo os preceitos católicos, como já foi reforçado, né? Então, deixo aqui uma dica de leitura para vocês, para melhorar o entendimento de vocês, né? Vicente de Paulo Faleiros, revista Serviços Sociais e Sociedade, documento de Teresópolis e Irachá. Todos esses documentos aqui, é interessante que vocês leiam, busquem ler, para ter um conhecimento mais aprofundado, né? História do Serviço Social, né, de Balbina Ottoni Vieira, Serviço Social e Filosofia, de Antônio Geraldo de Aguiar, e Serviço Social e o Popular, o Resgate Teórico Metodológico do Projeto Profissional de Ruptura, de Maria Osanira, né? Então, são esses que vocês podem buscar leituras para melhorar a compreensão. Mais uma vez, deixo aqui meu abraço a vocês, alunos, bons estudos, e vou mandar para vocês, através da nossa coordenação, um livro que eu adquiri para a leitura de vocês e compreender melhor o serviço social nesse processo histórico, né, da fundamentação histórico-metodológica do serviço social, tá bom? Então, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula em outra disciplina.